Fala aí, turma, tudo bem? A gente chega para falar desses 3 pontos. A vitória do Fortaleza hoje sobre a equipe do Maracanã, vitória por 1-0, gol do Marinho no segundo tempo. O Marinho nem começa como titular, é uma das coisas que a gente vai conversar. Antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá essa moral pra gente, que a gente continua crescendo aqui no canal, tá bom? A gente começa falando exatamente do primeiro ponto, que é a personalidade que o Fortaleza teve de conseguir fazer o seu jogo, mesmo com a dificuldade que o Maracanã impôs. E eu digo personalidade porque o Fortaleza é muito favorito sobre a equipe do Maracanã, muito favorito mesmo, assim. E esperava-se que talvez o Fortaleza tivesse um pouco de vida mais fácil, de colocar a bola no chão, de conseguir rodar ela de um lado para o outro, de conseguir articular jogadas. E dentro dessa perspectiva, Fortaleza teve algumas dificuldades, né? Fortaleza teve um jogo mais travado pela postura que o Maracanã acabou exercendo principalmente ali no primeiro tempo. Uma equipe fechada, compacta, que marcava com muita força, que fazia falta quando necessário, que ocupava bem os espaços, não conseguia fazer a transição ofensiva, não conseguia roubar a bola e sair para o contra-ataque. Mas era um time muito bem preparado pelo Júnior Cearense para enfrentar o Fortaleza e dificultar as ações. E o Fortaleza teve a personalidade de entender que o jogo era duro, de que não dava para levar o jogo assim achando que ia ganhar de qualquer jeito, ou que ou se desesperar porque não estava conseguindo encaixar, não abriu mão da sua proposta. E isso é muito relevante porque o Fortaleza vai ter dificuldades com outros adversários mais para frente, seja num confronto mais nivelado, seja num confronto onde ele não é o superior ao adversário. Então, esse jogo talvez tenha mostrado ao Fortaleza que ele vai precisar criar, que nem sempre vai ser tão fácil e que ele vai precisar ter essa resiliência. Tanto é que no segundo tempo, o Vojvoda, percebendo a dificuldade que o Maracanã exercia, ele vai lá e coloca o Paul Fernandes, junto com o Marinho e também o Lucero. Ele substitui exatamente o Pedro Augusto, que não foi bem no jogo, né? Não conseguiu ser útil nessa produção de jogadas. O Fortaleza não precisou marcar tanto assim, ó, apesar de ter sido um time organizado defensivamente. Então, ele abre mão do Pedro Augusto, coloca o Paul Fernandes, que aí já começa a articular melhor o jogo. E o Marinho, ele entra exatamente no lugar do Pikachu para poder ter aquele poder de definição de fora da área, já que o Fortaleza não estava conseguindo encaixar uma jogada mais trabalhada por dentro para criar oportunidade. Tanto é que o primeiro chute na direção do gol é exatamente a finalização aos 20 minutos do segundo tempo que o Marinho faz e abre o placar para o Fortaleza, o gol que daria a vitória. Esse é o primeiro ponto, a personalidade do Fortaleza, mesmo diante de um cenário que não foi tão favorável. O segundo ponto, antes de mais nada, se inscreve no canal e ativa as notificações, deixa o like aí, comenta também nesse vídeo. A gente vai falar nesse ponto 2 exatamente sobre como o Fortaleza tem a capacidade, dentro do seu elenco, de descobrir dentro da partida soluções. E o Vojvoda é muito bom nisso, né? Às vezes ele erra, como qualquer treinador, essa é que é a grande verdade, mas quando ele está no dia ali, e a maioria das vezes é assim, ele consegue tirar um coelho da cartola, né? E quando ele percebeu a dificuldade que era o jogo ali contra esse Maracanã, que foi tão organizado, tão disciplinado, ele precisa de um jogador que passa, precisa de um jogador que cria. Ele tem o Paul Fernandes. Ele precisa de um jogador que finaliza de fora da área, que usa a habilidade ali para criar uma oportunidade de bater no gol, deixar o companheiro numa oportunidade melhor. Ele tira o Pikachu e coloca o Marinho. Então, outra coisa que fica notória, não só a personalidade que eu falei no ponto um, mas as opções que o Vojvoda tem para mexer durante o jogo. Então, às vezes, é o Pikachu que vai decidir, porque o jogo pede um ala, um ponta que faz o facão, que aparece nas costas do lateral. Esse não foi o cenário do jogo de hoje. Precisava de um jogador que, na individualidade, como é o Breno Lopes, como é o Marinho, traz essa bola por dentro, se tiver oportunidade, articula, mas se tiver com espaço aberto, finaliza no gol, encontra o espaço e é decisivo, que foi o caso do Marinho. Às vezes vai ser o Lucero, um jogo mais posicional ali com um 9 posicionado dentro da área. Às vezes vai ser com a ultrapassagem dos laterais, e aí você tem uma variedade de opções.
Hoje com o Tinga e o Diogo Barbosa, até acho que o Fortaleza poderia ter atacado mais, mas não foi esse o cenário, porque o Júnior Cearense colocou o Testinho, o Luiz Soares ali para acompanhar, vedou a passagem pelos lados, e aí obrigou o Fortaleza meio que a voltar, a ficar jogando para trás, enfim. O ponto é, vai ter jogo que vai ser o Marinho que vai decidir, vai ter jogo que vai ser o Pikachu, vai ter jogo que é o Luceiro. Hoje casou de ser o Marinho exatamente por conta dessa versatilidade e é bom para o treinador ter essas opções. Deixa o like, se inscreve no canal, deixa um comentário se você concorda com os dois primeiros pontos. É muito importante para a gente continuar conversando aqui. E o terceiro ponto, a gente fala de forma positiva do Maracanã também. Já que a gente está falando do jogo em si, hoje eu não condiciono, eu não coloco o fato do Fortaleza ter tido dificuldade ao próprio Fortaleza ter jogado mal. Não foi o Fortaleza que jogou mal, que quebrou a bola. Talvez um jogador ou outro a gente possa dizer que foi abaixo da média, assim, né, do que normalmente se espera dele. Mas, de forma geral, foi muito mais mérito de como o Maracanã, defensivamente, se propôs a jogar e conseguiu executar o seu plano de jogo. Uma linha com 4 jogadores, marcou num 4-4-2, os dois pontas baixavam, os atacantes também, mas nem por isso o time se acovardou, marcou alto quando precisou, e mais do que só um desenho de sistema de jogo, o Maracanã tinha um vigor físico, fisicamente foi um time que brecou a maioria das jogadas exatamente ali, porque estava sempre alguém com a cobertura. Se passava do primeiro, o volante lá ia cobrir. Se passava pelo ponta, o lateral estava lá. Né? O Jair, por exemplo, camisa 5, fez uma grande partida até se machucar, e aí o Júnior Cearense acabou necessitando mudar. O Will, que é outro jogador, outro volante também, que ajudou na construção, mas pau sempre que passava ali, o jogador de meio campo estava sempre bem posicionado. E aí, destacar também Testinha e Luiz Soares, como eles foram importantes nesse plano defensivo. Então, assim, é um time que jogou a pré-Copa do Nordeste, Série D do Campeonato Brasileiro, mas mostra que tem um padrão para dificultar, inclusive, ações do Fortaleza, que tem muito mais recurso, quando eu digo recurso, tanto financeiro quanto técnico. E foi um jogo onde o sistema defensivo do Maracanã se sobressaiu diante do encaixe do jogo. Então, acho que eu destaco como ponto 3 exatamente desse vídeo, como o Maracanã fez uma boa partida e obrigou o Fortaleza como eu disse no ponto 2, tirar um coelho da cartola, mudando a configuração do jogo. Sorte do Fortaleza que tem essa possibilidade. Nem todo mundo vai conseguir ter essa possibilidade diante de um encaixe tão bem feito do Maracanã. É óbvio que o Maracanã contra outras equipes, até quando ele é melhor, ele vai precisar sair mais, o plano vai ser outro. Mas funcionou contra essa equipe do Fortaleza. Faltou um pouquinho de força ofensiva para poder tornar o jogo mais competitivo. Mas aí, obviamente, é a questão de quais peças você tem na mão para trabalhar. E o Júnior Cearense acabou provando que conseguiu fazer um bom jogo com as que ele tinha até onde ele aguentou também. Mas vitória merecida, Fortaleza 1-0, diz exatamente aquilo que foi o jogo. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like. E também participa não só desse vídeo, mas de todos os outros conteúdos, beleza? Grande abraço, até a próxima.